crente é de ciclos. Esses ciclos começam com crer, clamar, mas é até receber. Nós cremos que Deus é um Deus que manifesta o seu poder. Glória a Deus. Meus amados irmãos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres por mais uma vez participar de mais uma inauguração de uma ADEF. Quero externar minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, pelo carinho, pela confiança de estar conosco, de estarmos e confiando também em nosso trabalho e em nossa família. Não posso deixar também de externar minha gratidão à ADEF Santarém, que ao convite está em peso aqui nesta noite. E como já foi dito, estamos em preparativos para a nossa festividade e contamos com toda a Regional 7 e toda a ADEF ali dia 24. Também externo minha gratidão à minha esposa, a pastora Naira, meu filho Lucas, que hoje estão conosco, e vamos adorar ao Senhor. Quero parabenizar a Regional 7 pela 7ª igreja neste lugar, na pessoa do pastor Rui Felipe, também a ADEF Lourinhã. Os irmãos de Lourinhã estão aqui? Olha aí, na pessoa do pastor Carlos Henrique, que deu a continuidade. Quando nós começamos, na verdade já foram outras famílias, as famílias nem estão em Portugal. E também não era aqui no centro de Torres Vedras, eu não lembro agora o nome da região. Paulo, isso aí. Eu sei que passava por um tal de Matacãs. Para quem é espiritual no Brasil, gosta desse sítio, né? Aqui, Matacãs é outra coisa, né? Mas temos aqui a alegria de poder participar desta inauguração e eu louvo a Deus por estar aqui neste lugar. Parabéns a ADEF Lourinhã, pastor Carlos Henrique, parabéns à Regional 7, pastor Rui Felipe, parabéns a toda a igreja ADEF, pois ela é uma só. A Deus honra, a Deus glórias, a Deus louvores para todos sempre, e quem crê nisso diz amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler apenas o versículo 29. Aliás, versículo 27. Marcos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 27. Meu tempo é bem curto e quero já ler com os irmãos. Está escrito assim: mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Este mesmo Jesus que cura, esse mesmo Jesus que liberta, esse mesmo Jesus que pega pela mão, este mesmo Jesus que ergue, este mesmo Jesus está aqui nesta noite. Ele tem poder e Ele quer fazer estas mesmas coisas neste lugar, neste tempo. O nosso Deus, Ele está aqui neste lugar. Nós cremos que Deus é um Deus que manifesta o seu poder. Nós cremos que este Deus, Ele tem ouvidos para ouvir, e Ele está dando ouvidos à oração deste lugar. Nós cremos um Deus que tem boca e Ele fala àqueles que estão com os ouvidos atentos à sua voz. Nós cremos em um Deus que tem mãos e Ele a usa para estender aquele que está caído, aquele que está abatido, aquele que está cansado. Ele está aqui nesta noite com seus ouvidos atentos ao teu clamor. Ele está aqui nesta noite com as mãos estendidas atentas para levantar quem for preciso. Uma coisa certa: Deus está aqui para manifestar poder. Deus está aqui para manifestar o teu poder. Deus está aqui para manifestar o seu poder. Quando o crente entende a palavra de Deus, ele vive em um ciclo
que se repete dias, meses e ano. Que ciclo é este? Diga clamar. Ainda não é 10 horas não dá para falar mais alto. Diga clamar. Esse é o ciclo que começa, mas na verdade o clamor, ele é uma resposta que quanto mais o crente ler a Bíblia, quanto mais o crente ora, quanto mais o crente tem intimidade com Deus, mas esse ciclo não começa com clamor. Esse ciclo começa com crer. Diga crer. Muitas vezes as pessoas me perguntam, e nessa região 7 me perguntaram muitas vezes: vou clamar até quando? Até quando eu vou clamar? Saiba, meus irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, o crente é de ciclos. Esses ciclos começam com crer, clamar, mas é até receber. Eu vou repetir que só 3 entenderam. O ciclo do crente começa com crer. Pode até começar com clamor, porque está ouvindo falar de um Deus que faz. Mas cada vez que ele começa, ele diz: esse Deus faz, então vou clamar. Esse Deus faz, então vou clamar. Esse Deus faz, então eu posso clamar. Mas o ciclo, ele termina com receber. Então diga para o seu irmão: creia, clame e receba. Creia, clame e receba. Creia, clame e receba. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Enquanto não recebeu, creia e clame até receber. O texto que lemos, que tem muitas lições, tanto para quem quer manifestar ou ser usado para manifestar o poder de Deus, quanto para quem quer a manifestação de Deus na sua vida, na sua família ou aonde quer que seja em relação à sua pessoa. A parte daqueles que querem receber o dom, o poder de manifestar a presença, o poder de Deus, Jesus responde com clareza: oração e jejum. Oração e jejum. E eu não vou gastar muito tempo, porque eu sei que tem pessoas que estão clamando, que estão ansiosas pela manifestação do poder de Deus nas suas vidas. Tem pessoas aqui que estão clamando, estão ansiosas e quem sabe já estão pensando em parar. Mas nesta noite a palavra de Deus fala que o teu ciclo só acaba quando você recebe a bênção de Deus. O teu ciclo só acaba quando você recebe a bênção de Deus. Quem não recebe a bênção de Deus é porque deixou de crer, é que não vivificou a sua fé. Quem vivifica a sua fé, clama, e quem continua clamando vai chegar a bênção, vai receber a bênção, vai desfrutar a bênção, vai testemunhar a bênção para a glória de Deus. Então temos este homem que está ouvindo: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. E ele encontra os discípulos, não todos, porque Jesus está com 3 no monte da transfiguração. E eles pedem, e ele pede: olha, expulsa um espírito maligno que causa mudez na vida do meu filho. E este espírito, quando age, ataca, além da mudez, faz coisas terríveis com ele, joga no chão, faz ele espumar. E os discípulos, que já tinham uma experiência de levantar as suas mãos
e pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, expulsar demônios e eles saírem, declarar cura e a cura vir. Eles não conseguiram manifestar o poder de Deus. Ele teve a ousadia de clamar a Deus por algo que era impossível para a medicina, era impossível para a psicologia, era impossível para todos os tipos de feitiçarias. Ninguém conseguia tirar aquele espírito, ninguém conseguia dar liberdade àquele jovem, mas ele ouviu: tem um homem que está curando, tem um homem que está libertando, tem um homem que tem poder, e os seus discípulos estão no meio. Então eles clamaram e não tiveram resposta. Mas a palavra de Deus diz que aquele que crê e perseverar, receberá. Quem bater na porta, a porta se abre. Quem pedir, vai receber. Ele não desistiu ante a fraqueza. Ele não desistiu ante a debilidade e o mau momento dos discípulos do Senhor Jesus. Ele continuou clamando por uma causa impossível. Se tu podes, ó Jesus de Nazaré, se tu podes, cura o meu filho, liberta o meu filho. A vida do crente é crer, diga crer, diga clamar, e só termina com receber. Os discípulos não puderam atender ao clamor que ele estava fazendo, mas ele continuou, porque o Deus que nós servimos é um Deus que abençoa. O Deus que nós servimos é um Deus que tem planos de paz para cada um de nós. O que nós servimos é um Deus que tem, além do querer abençoar, Ele tem o poder de abençoar. Muitas vezes algumas pessoas vêm me pedir dinheiro. Eu até quero dar o dinheiro, mas eu não tenho dinheiro e não posso dar dinheiro. Mas Deus, Ele quer e dá dinheiro. Deus, Ele quer e pode libertar e curar. Pode a medicina dizer que não tem jeito, pode todo mundo dizer que não tem jeito. Chegou aqui, tem solução. Então clama, 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 clama. Ele ouve de Jesus: se eu posso. O problema não é se eu posso, rapaz. Se você crê. Se você crê. Se você crê. Porque quem crê clama. Quem crê não desiste. Quem crê não murmura. Quem crê sabe que a resposta vai chegar. Quem crê sabe que a hora vai chegar. Quem crê faz como o salmista no Salmo 42. Porque te aflige, ó minha alma. Crê em Deus, ainda louvarei. Jesus já provou o que faz. Jesus já provou o que sabe. Jesus já provou o que quer. Jesus já provou o que pode. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Então clama até receber. Pai, diante da palavra de Jesus, diante daquela, vamos dizer assim, olha para cá, oposição, eu clamei, os discípulos não responderam, e agora eu vou falar com Jesus, e Jesus me dá uma direta dessa. Ele disse: Jesus, eu creio, mas se o problema é crer, ajuda em minha incredulidade. Foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos: até quando vou estar com vocês?
Porque enquanto tem pessoas que só ouvem a palavra de Deus uma vez e já tem a disposição de entregar a sua vida a Jesus, tem pessoas que estão no culto aos domingos, porque se estivesse no culto dos ensinos, estaria clamando. Vai para o culto dos ensinos, de celebração, canta, até prega, mas não está disposto a clamar, mas não conhece de fato quem é o Deus que nós servimos. O nosso Deus não conhece limite e nem conhece incredulidade. Senhor, se o problema é crer, então vou clamar pelo quê? Ajuda na minha incredulidade, porque eu quero crer. Ajuda na minha incredulidade, porque eu quero crer. Ajuda na minha incredulidade, porque eu quero crer. O povo começou a se agitar, os fariseus, os sacerdotes, os discípulos. Deixa eu acabar com essa palhaçada aqui. Tem um homem que está atormentado. Tem um pai de família que está angustiado. E eu vim tirar a angústia. Eu vim tirar o peso. Eu vim tirar as algemas. Eu vim tirar o problema. Jesus, com uma palavra, expulsou. Os espíritos foram usados. Manifestaram de maneira assustadora. E aí é onde é importante o crente continuar clamando. Porque diante da resposta de Jesus, a criança parecia que estava morta. Chegou para Jesus e disse: Mestre, o meu filho tem um espírito de mudez. Jesus, que conhece todas as coisas, que sabe de todas as coisas, não é só espírito de mudez, não. Quem clama, além de receber o que está pedindo, vai receber muito mais. Mais do que pensa, mais do que imagina, mais do que merece. Ele vai receber. Sai, espírito de mudez. Sai, espírito de surdez também. A resposta, o menino ficou parecendo que estava morto. Mas o nosso Deus, Ele começa a obra e é um Deus que termina esta obra. É por isso que você precisa crer. Ele vai terminar esta obra. Ele vai terminar Ele vai dar um ciclo final nesta lista de clamor. Ele vai encerrar e vai chegar um momento que não vai ser lista de oração, vai ser lista de agradecimento. Porque Ele começa e Ele termina. Ele começa e Ele termina. Você crê? Então clama até receber, porque Ele vai terminar. Passaram 7 anos que eu cheguei na DEF e tem uma lista de oração ou de orações, e entre listas de orações há pedidos que Deus ainda não deu, mas a DEF acredita? Então continua clamando, porque uma hora o Deus que é poderoso, Ele está ouvindo o clamor. Ele está ouvindo o clamor. Mas eu já vi muitos pedidos que não estão mais na lista de pedidos. Muitos até esquecem de apresentar na oração como lista de gratidão. Mas uma coisa certa, esta igreja crê. Você que está aqui em Torres Vedras, você que veio numa DEF pela primeira vez, saiba, esta igreja crê num Deus que é poderoso. Esta igreja crê num Deus que é bondoso. Esta igreja crê no Deus que faz, e Ele quer manifestar o seu poder. Diga para o seu irmão, creia. Diga para o seu irmão, creia. Você crê? Então clame. Não é porque se passaram 10 anos que a sua família não vai ter jeito.
Não é porque se passaram 5 anos que o seu corpo não vai ter jeito. Não é porque passaram alguns anos ou meses que não vai chegar a solução. Seja de documentação, seja qual for o seu problema. Se você crê no Deus que faz, clame. Se você crê no Deus que se manifesta de maneira sobrenatural, clame, clame, clame. O ciclo só se encerra quando você recebe, para quando depois começar a ter outro ciclo, para pedir outra coisa, porque Deus sempre quer dar mais. Tomando-o pela mão, Jesus atendeu o clamor daquele homem. Desde a sua infância, desde a infância, melhor dizendo, da criança, ele vê com o coração partido aquela dor, aquela luta. Uma criança que não fala, uma criança que se espuma e que age de maneira agressiva. Diante de tantas opções, chegou naquele que dá a solução. E quando parecia que não ia ter solução, mas ele não confiava nos discípulos, ele confiava em Jesus. Creia em Jesus. Jesus disse: creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Até lá tem paz de Deus para aquele que crê. Até lá tem provisão de Deus para aquele que crê. Até lá tem providência de Deus para aquele que crê. Até lá tem bênção de Deus aqui para aqueles que creem. Ele disse: não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar aquele que vai mandar poder. Eu vou mandar aquele que vai capacitar você para operar maravilhas. Mas ele também vai te ajudar a permanecer fiel, vai te ajudar a permanecer clamando, e vai te ajudar a entoar louvores de gratidão, porque a bênção chegou, o milagre aconteceu. Diga: creia, clame e receba. Você crê? É até receber. É até receber. Aleluia. Receba a presença de Deus. Receba a manifestação do poder de Deus. Receba a paz que excede todo entendimento. Se há alguém aqui doente, recebe milagre de cura agora, em nome de Jesus. Se há alguém que está endemoniado, seja liberto em nome de Jesus. É até receber. Enquanto isso, temos a presença de nosso Deus. Aleluia. Deus abençoe. Em nome de Jesus.